eu sou Lidiane e estou de volta aqui nesse canal para a gente falar e meditar sobre Hebreus 11. Vou sair dos Salmos, né, um pouquinho, para a gente só confirmar o que a gente já leu. A natureza da fé. Esse é o tema de Hebreus 11. Eu vou lendo e comentando como sempre e eu espero que, se você goste, você também dê um like, compartilhe com as pessoas que você acha que vai gostar. Então, eu ainda estou com a mão problemática aqui, né, da cirurgia, doendo muito, ainda dói, mas eu me esforço e faço tudo com a mão esquerda. E isso é para a honra e glória de Deus. Estou fazendo porque tem pessoas que têm gostado, né? Então, se não é para mim, mas é para Deus, isso eu vou continuar fazendo e espero que fortaleça a sua fé, que te ajude de alguma forma, você que está vendo, e que você receba a bênção que é ser de Deus, a bênção da salvação, tá bom? Antes de ler a Bíblia, eu quero fazer uma breve oração e que você possa fechar os seus olhos e me acompanhar. Amado Deus, te agradecemos por estar aqui agora para ler a Bíblia e meditar nas tuas palavras. Que o Senhor nos abençoe com fé, principalmente com sabedoria, e que a gente possa, Pai, estar sempre disposto a fazer a tua vontade. Nós te rogamos a tua sabedoria, em nome de Jesus. Amém. O primeiro versículo fala: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Tá claro que a fé é uma coisa de Deus, porque a gente espera em Deus, né? A gente tem a certeza de fatos que a gente não vê. A gente pode pensar que a gente não vê o ar, mas a gente tem a certeza que ele tá aqui, o oxigênio, e é por isso que a gente está vivo. Da mesma forma é Deus. A gente não vê ele toda hora, né, em pessoa. Algumas pessoas somente viram ele, algumas pessoas que tinham um compromisso, um relacionamento com Deus tão forte que conseguiram ver ele pessoalmente. Mas a maioria das pessoas tem fé em Deus porque sabe que ele é o Criador, que essas coisas de evolução não tem sentido. Tantas as provas que Deus existe, que não tem sentido a gente acreditar que o ser humano nasceu de uma explosão. E nós aceitamos a primeira e mais sábia teoria, que é a da criação, o que está escrito na Bíblia. E a Bíblia é a nossa norma de fé, né? E a gente está falando de fé hoje. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir da coisa que não aparece, das coisas que não aparecem. Então, né? Foi Deus que falou: haja luz e houve luz.
Foi Deus que falou e as coisas começaram a aparecer, a existir. Vamos falar dos exemplos de fé extraídos do Antigo Testamento, os primeiros heróis. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. A gente sabe da história, né? E quem não sabe, vamos ler a Bíblia. Em Gênesis está contando a história de Abel e Caim, que matou seu irmão por inveja. E mesmo depois de morto, Abel deu testemunho. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o trasladara. Olha, uma coisa maravilhosa que Deus fez aqui. Pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Olha, mais um exemplo. A comunhão que Deus quer com a gente nos ajuda a ter um relacionamento tão íntimo com Ele que Ele nos protege e nos livra. Aqueles versículos dos vídeos anteriores, aqueles textos anteriores, fala justamente disso, que Deus quer a nossa fidelidade a Ele, porque Ele é fiel. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Olha, o exemplo de Noé também é maravilhoso. Quando, por ter um relacionamento bom com Deus, Deus veio e falou para ele: vai ter um dilúvio que vai destruir toda a maldade dessa terra. E ele confiou, acreditou e fez conforme que Deus falou para ele fazer. E por esse motivo, por obedecer a Deus, ele salvou a família dele, né? Agora no versículo 8 nós vamos falar sobre os patriarcas, que começa por Abraão. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Ele peregrinou pela fé na terra da promessa como uma terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Deus disse para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar onde te mostrarei. Olha, para fazer isso, independente da idade, jovem ou adulto, é só com muita fé, porque sem fé a gente esmurece, vê os problemas e termina desistindo. Mas Abraão, com muita fé, se tornou um dos pais, né, patriarcas da fé, o primeiro, por isso, né, porque deixou tudo conforme a vontade de Deus, para fazer a vontade de Deus e chegar a história até nós hoje em dia. Versículo 10. Porque aguardava a cidade
que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Então, na cabeça de Abraão, ele nem estava pensando nas coisas dessa terra. Ele estava aguardando a cidade, que Deus é o edificador. Pela fé, também, a própria Sara, esposa de Abraão, recebeu poder para ser mãe. Não obstante o avançado da sua idade, né? Ela já era uma senhora que já nem tinha mais o fluxo menstrual. E Deus abençoou ela com o filho dela, o Isaac. Ela recebeu o poder para ser mãe. Não obstante o avançado da idade dela, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Esse versículo de Hebreus 11, ele confirma aquilo que Deus disse para Abraão, que ele teria filhos conforme as areias do mar, né? Mas aí aconteceu muitas coisas lá, né? Não é que ele duvidou de Deus, mas ele achava assim tão difícil, né? E aí não imaginava como Deus faria esse milagre, mas Deus é Deus, ele fez a terra, né? E ele fez também esse milagre. Hoje, se somos nós, né, filhos de Deus até hoje, somos descendência de Abraão, em toda a humanidade, em toda a terra. Aqueles que são crentes em Deus, que confiam em Deus, são descendência de Abraão. Ele não imagina quando chegar na Nova Jerusalém que ele vai ter tantos filhos. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido a promessa, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Isso aqui é um versículo assim que me toca, assim, que eu me sinto assim, eu sou uma peregrina nessa terra. Eu sou piauiense, nasci lá no Piauí e não sinto que tenho raiz. Eu tenho descendência, eu não tenho raiz, eu não sou árvore, eu falo assim, eu penso assim. É um lugar bonito, mas quente demais, eu não consigo conviver com muito calor, sinto muita enxaqueca, eu vivia sofrendo com enxaqueca lá a vida toda. E eu vim para cá, para a região sudeste, depois fui morar no sul, aí depois fui morar fora do país, né? Voltei de novo e eu me sinto peregrina, assim. Eu me sinto assim. Eu não tenho um lugar fixo. O meu lugar, a minha esperança, a minha terra prometida é a Nova Jerusalém. Eu espero isso e eu vou viver assim, ir aonde Deus mandar, servindo ao Senhor, fazendo a vontade dele onde ele mandar. No versículo 14, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. No versículo 15, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teria oportunidade de voltar. Mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, a celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Tá vendo? Quando a gente se apega a uma cidade na terra, a gente volta, né? Mas quando a nossa esperança é na terra prometida, a gente continua
rumo à Nova Jerusalém, sem medo, sem esperar mais sobre o que a gente vive aqui na terra, mas com fé em Deus. No versículo 17, pela fé Abraão, posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. Olha só, esse testemunho de Abraão é muito importante para nós, porque muitas vezes a gente tem os nossos filhos que não são nossos, são de Deus. Deus deixa a gente, Ele nos dá para a gente cuidar, educar, encaminhar nos caminhos de Deus, mas eles são pessoas que viram adultos, tomam suas próprias decisões, mas se a gente tiver educado bem, ele vai para o caminho certo, que é o caminho de Deus. Mas a gente vira cada um uma família, eles têm a família deles, faz parte da gente. A gente ama também os nossos netos, muito, né? A gente ama muito os nossos netos. Eu já tenho 2, vai chegar mais uma menina. Então a gente ama demais os netos, mas eles são a família deles. Eles são pessoas, são filhos de Deus, assim como nós. E o que acontece muitas vezes? As pessoas acham que os filhos são meus e elas tentam tomar decisões sem pensar em Deus, porque os filhos são delas e não são. Tudo que a gente tem nesse mundo aqui é para a honra e glória de Deus. Então a gente precisa ser como um mordomo. O mordomo, ele cuida das coisas do patrão como se fosse dele, mas não é dele. Mas ele cuida, ele ama, ele orienta os outros para como fazer. E nós é a mesma coisa, devemos ser isso aqui. E Abraão, ele nos mostra isso, que quando foi pedido o sacrifício de Isaac, na realidade, a gente não sabe, mas Deus fez aquilo como uma forma de provar que o filho é de Deus e Deus ia fazer o milagre, né? E saber se Abraão amava mais ao filho ou a Deus. Porque muitas vezes acontece das pessoas amar mais o filho do que amar a Deus. Então, por isso que aconteceu essa parte aí, para a gente ter como testemunho, né? Que acima de tudo e de todos a gente precisa colocar a Deus. Deus, ele é nosso Criador e nosso Pai. Ele não quer nenhum mal para nós. E se a gente coloca ele em primeiro lugar, com certeza as coisas serão organizadas, encaminhadas da maneira correta para a nossa vida, para o nosso bem. No versículo 20, pela fé igualmente Isaque abençoou a Jacó e Esaú, acerca de coisas que ainda estavam por vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Aqui está falando das famílias de Deus. Se a gente lê a Bíblia, certo? De lá de Gênesis, a gente vai entender o que Hebreus está comentando. Por isso que o certo é a gente ler toda a Bíblia, não só o Novo Testamento, não só o que a gente gosta. Porque se a Bíblia tem o Velho e o Novo Testamento, isso é para o nosso crescimento, para a gente entender realmente a vontade de Deus.
que não é difícil quando a gente coloca a nossa vida nas mãos de Deus. A gente entende a vontade de Deus. Versículo 23, falando sobre Moisés. Meu marido, ele tem Moisés como um exemplo. Ele gosta muito do testemunho de Moisés. Eu gosto de José. A fidelidade de José é maravilhosa. Vamos lá ler sobre Moisés agora em Hebreus 11, versículo 23. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Moisés, eu vou dar só uma pincelada sobre a história de Moisés. Moisés nasceu num período difícil, né, para os israelitas, onde o faraó tinha mandado matar as crianças, os meninos, e a mãe dele, com fé em Deus, né? A Bíblia fala porque ele era formoso, mas eu acredito que também porque ele era formoso, mas principalmente porque Deus queria que ele fizesse o que ele fez no futuro, né? Era o plano de Deus. Então ela colocou dentro de uma cestinha e foi encontrada pela filha do faraó. Ele foi criado como um egípcio, cresceu um jovem bonito e sábio, mas o mais interessante disso tudo é que quem educou ele foi a própria mãe dele. Então, mesmo sendo criado como egípcio, ele foi indicado, educado, orientado nas coisas de Deus. Então ele sabia da terra prometida, ele tinha fé nas coisas que Deus tinha prometido para o povo de Deus. Então, mesmo ele morando no Egito, no palácio, né, ele continuou esperando as promessas de Deus. No versículo 28, pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé atravessaram o mar vermelho como por terra seca, tentando os egípcios foram tragados de tudo. Eu quero comentar sobre esse versículo 28. Pela fé ele celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue. Pela fé ele celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue. Quando o faraó estava endurecido o coração e não deixava o povo de Israel sair do Egito, Deus falou para o povo dele marcar os umbrais da porta, marcar a porta com o sangue do sacrifício que eles fizeram na Páscoa. E a morte ia passar pelo Egito e matar todos os primogênitos, menos o do povo de Deus, porque tinha sido a marca do sangue. Hoje em dia, no mundo, a gente não vê muito essa coisa de
de marca de sacrifício, entre aspas, porque isso continua acontecendo. E uma das coisas que está acontecendo, inclusive nesse final de semana, nesses dias já está, as pessoas têm colocado nas portas um sinal de que elas, na cabeça delas, estão brincando com Halloween. Elas não sabem o que é isso. E elas continuam, então elas colocam lá caveira, coisa mais triste, né? Teia de aranha, bruxas, coisas do mal, isso é coisa do mal. Pessoas cristãs pensam, é só uma brincadeira, porque lá nos Estados Unidos eles fazem isso, então eles vão disseminando essa cultura de brincadeira, mas isso não é brincadeira para o Satanás, isso é muito sério. Isso aí é como se tivesse lá naquele povo lá do passado, colocaram sangue do sacrifício para que o anjo da morte não passasse na casa deles e não matasse os filhos deles, né? Os primogênitos. Agora as pessoas colocam essas coisas na porta da casa deles e eles estão brincando, mas eles não estão brincando, eles estão tomando um partido horrível que é ir para o Satanás. Eles estão dizendo para o universo que eles não são de Jesus e eles nem sabem disso. Eles estão tomando uma decisão terrível para a vida deles. A maldade muito grande que o inimigo está feliz e Jesus está triste, porque as pessoas não têm noção. E é por isso que, apesar de todas as coisas, Deus ainda coloca algumas pessoas para falar. Então, tem testemunhos de ex-satanistas falando, pessoas que se arrependem de ter feito isso, explicando que não é bom participar dessa brincadeira entre aspas, que não é brincadeira. Que as pessoas tenham noção de que a vida não é uma brincadeira e que existe somente dois lados, o lado de Deus e o lado do inimigo. O versículo 29 fala: pela fé atravessaram o mar vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Então, os egípcios tiveram o fracasso final quando o povo de Deus atravessou o mar em terra seca e os egípcios foram cobertos pela água. Os israelitas em Canaã, versículo 30. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. E a gente estudou sobre isso semana passada e a gente comentou sobre, eu comentei, né? Quem é da nossa época hoje que vai receber uma ordem de Deus para combater os seus inimigos, dando voltas em volta da cidade, somente com a fé para a gente fazer uma coisa dessa? Porque a gente não ia imaginar que dar voltas em volta da cidade ia destruir um povo mau que estava fazendo maldade contra o povo de Deus, né? Então, esse versículo é maravilhoso. As muralhas ruíram e Deus venceu a guerra com o povo dele sem o povo usar arma nenhuma. Só o poder de Deus. Olha, no versículo 31, pela fé Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Raabe, a Bíblia fala que ela era uma meretriz, uma pessoa que vendia o corpo. Mas ela ouviu falar de Deus, confiou e ela protegeu, né? Para você ver o amor de Deus. Ele não aprova essas coisas da carne, Deus não aprova isso, mas ele ama tanto o pecador que quando a gente se arrepende, a gente recebe as bênçãos de Deus.
que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, testemunhos lindos, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga os exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando ser resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio e açoites, e assim até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Errante pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Amém? Amém? Muitos exemplos, né, que até a Bíblia fala. Não dá para colocar tudo num capítulo só. E a gente também não consegue lembrar de todos os exemplos de uma vez só. Mas o importante é que é pela fé que a gente agrada a Deus, a gente vive em paz com Deus. Eu espero que essa meditação de hoje abra mais espaço para a fé na sua vida, que você viva com fé, fazendo a vontade de Deus. Não se contamine com as coisas desse mundo. Não abandone o caminho de Deus para viver como os filhos do mundo que não conhecem a Deus. Principalmente você que tem uma raiz cristã na sua vida, que é a única raiz que você deve ter por ser um ser humano criado por Deus, é ter a raiz cristã. Lembrar do sacrifício de Cristo, né? Lembrar que Cristo te ama muito, muito e Ele quer ver você preparado para morar com Ele nas mansões celestiais. Que nós possamos continuar firmes como foi Moisés, como foi Abraão, firmes como foi Isaac, firmes como foi Jacó, que lutou com Deus para receber a bênção. Que a gente também tenha fé suficiente, um relacionamento com Deus suficiente para a gente estar em pé aguardando a nossa redenção, que é morar com Jesus eternamente na Nova Jerusalém. Oremos. Santo Deus, Pai amado, estamos aqui concluindo esse vídeo, essa leitura maravilhosa dos heróis da fé, Hebreus capítulo 11. Foi muito bom, Pai, meditar em Ti e poder mostrar o Teu amor para todas as pessoas que vão ver esse vídeo. Abençoa, Pai, essas famílias, essas pessoas individualmente, mas as famílias deles e as nossas também. Que nós possamos receber, Pai, fé
na porção dobrada, para que a gente possa estar firme no dia de Jesus, no dia da volta de Jesus para nos buscar. Em nome de Jesus, te pedimos e te agradecemos. Amém. Um beijo para todos. Fiquem com Deus, um abraço carinhoso e que tudo fique bem para você, na sua vida espiritual, na sua vida financeira, na sua vida profissional. Tchau. Vou dar tchau com essa mão porque a outra não pode mexer. Tchau, tchau.